A gente faz Desconferenceb, que é uma hora de encontro de quem não conseguiu viajar com quem está no evento. E as pessoas falam do evento. E é uma coisa bem simples, como essa que vocês fizeram. Ligaram o celular e deram essas notícias mesmo. Olha, não deu, não dá para chegar. As coisas que estão acontecendo mesmo, né? E o pessoal que está longe, tipo tartaruga, pergunta alguma coisa de lá. A minha ideia é a ideia inicial, na verdade, que eu mandei até um e-mail para todos os presidentes, era que cada um fizesse uma saudação e tal, mas isso não rolou. Na Olimpíada também de Paris não deu certo, o pessoal também estava em vários lugares, na Casa Brasil não deu para chegar, e a gente fez depois. A gente encontrou depois, falou, vamos lá fazer o Desconferenciável da Olimpíada, foi depois da Olimpíada por conta desse tipo de dificuldade que as pessoas têm no lugar, né? A vantagem é que quando a gente faz depois, consolida algumas informações que as pessoas acham importante passar, né? Depois, teve que acontecer alguma coisa que no último dia, ou alguma coisa que a pessoa não lembraria na hora do tumulto, mas que dá para fazer depois. Então, acho que uma coisa que a gente já pode decidir, além de aproveitar para ouvir o Tartaruga, é que a gente vai fazer uma desconferência depois do evento, com um momento mais que todo mundo possa participar. Reunião aquela do... Você está convidada. Chegou a Gislene. Mais uma! Presidenta! Olá! Legal. Olá, Gislaine, boa noite. Boa tarde. Os três aí, pronto. Isso, vamos. Vai, começa logo, senhor. Bora! Presidente, a gente decidiu que, tal qual a desconferência da Olimpíada, que estava todo mundo na correria e não deu para reunir mesmo, era para ser na Casa Brasil, como foi aí na sala 110, ia ser na Casa Brasil, mas ninguém conseguiu chegar. Então a gente fez a desconferência da Olimpíada depois da Olimpíada. E foi legal porque todo mundo já tinha informação e ficou tranquilo. Então vamos tentar fazer essa desconferência e depois, com calma, todo mundo. E dentro disso, e desconferência é um termo que vem de desconferência, que é a turma da informática usava isso. Tinha um evento muito hard, né, com muita coisa e tal, e tinha um momento que ia todo mundo para um lugar e chamava de desconferência, porque assim é só o encontro das pessoas e rola o que rolar. A gente chama de desconferência porque ou desconferência de acordo com o local, teve do Celafiscs também, fala do SEB em relação a isso, recupera, o Celafis, que foi o primeiro parceiro do SEB, não sei o que, esse tipo de coisa. Eu começaria, quando a gente fizer, contando a história que, na parceria do SEB com o CBCE, né, que foi desde a primeira página. Quem fez o primeiro portal Aliás, o primeiro portal, as primeiras listas, foi o Alexandre, que eu e o Lino chamamos de Chan. Foi o Alexandre que fez isso. Então, o movimento internet do colégio foi o Alexandre que fez. E sempre a gente faz isso. Fizemos isso com várias sociedades científicas, né? A gente vai o primeiro passo, depois tira a rodinha da bicicleta. Isso já era previsto, porque essa capilarização, a gente começou a criar a lista de discussão do colégio, que tinha secretarias também, foi antes de Orkut, antes de tudo isso. Então, não tinha rede. Mas a perspectiva era que isso ia capilarizar de algum modo e ia cada vez mais para a página das pessoas. Então, as pessoas iam ter os seus colégios invisíveis, né? As suas redes, é o tal da cauda longa. Então, hoje a gente tem as comunidades, estão voltando as comunidades para o SEB, inclusive de ciência do esporte e tudo. E a gente sabe que funciona hoje, em vez de discussão, funciona como uma espécie de serviço de distribuição, ou a moçada chama de nave-mãe, né? As comunidades são nave-mães, e aí cada vetor de tecnologia, cada pessoa discute nos seus grupos no nível de cada um. Tem o grupo de pós-doutores, tem o grupo do PIBID, tem esses grupos que vão conversando sobre um assunto
Então, fica, a gente chama esse serviço em biblioteconomia, e você, vamos retomar o Nuteses, em biblioteconomia a gente chama de disseminação seletiva da informação. Então, essas pessoas que estão aí nas 100 comunidades, elas têm, elas conhecem a fronteira da informação, do conhecimento, né? Usam os congressos e livros para depositar, mas elas estão sempre atentas a essa fronteira. Então, nessas comunidades, o que a gente espera é que alguém mande lá, não tem que discutir nada, manda para lá e de lá capilariza de acordo com cada um. Essa é resumidamente, era isso. Agora eu quero ouvir o Tartaruga, que acima de nós lá, pelo menos no globo. Nada, eu adoro aquela pintura lá do Uruguai, que diz que o nosso norte é o sul, né, gerado, né? Mas, gente, quero só dar, assim, eu tenho muitas saudades desse povo, quero fazer meus cumprimentos, dizer, assim, é muito legal ver a Marcinha, o Lino, a Gislaine, toda a turma. Marcinha, eu queria, até assim, o Laércio me comentou, né, que tinha uns 3 minutos para falar um pouquinho e tal, e talvez falar alguma coisa da época em que a gente trabalhou junto na DN, aquele trabalho coletivo e tal. Então, eu queria só usar o tempo para dizer isso, que eu tenho saudades daquela turma, do Marcelo Húngaro, da Naná, da Carminha, de toda a turma, do Alexandre, da Dulce, o povo que segurou as pontas naqueles 4 anos e em que o Lino também era um parceiro, né? Dessa vez ele decidiu entrar em campo, mas faz tempo que ele está jogando aí sempre e voltou. Então, eu parabenizo ele. Eu estava até brincando com o Laércio, será que eu dava os parabéns ou sabe, aquela condolência, coisa, voltou para a luta, né, cara? Mas força, energia e conta sempre com o povo aí, que eu sei que é firme para lidar com esse baita desafio. Especialmente tu tá bem acompanhado, né, com o Dinho, uma turma muito legal. Que bom que o Dinho entrou também. Foi a vez dele de assumir, dar uma contribuição a mais, né? O Lino sabe mais do que ninguém. O desgaste pessoal que quando a gente aceita isso, né? Eu falo para todo mundo, né, que era sempre a minha contribuição pelo que o CBCE fez por mim, né? Então a conta estava sempre fechada, né? E também dizer para vocês um pouquinho do meu detalhe. Eu estou morando em Pavia faz 2 anos, virei professor aqui, pertinho de Milão, só para o pessoal se localizar, mais ou menos, para lembrar que quando passar perto, que Milão tem bastante aeroporto, então se tiver aluno aí que nem eu aí com os pobretão conseguir uma bolsa de sanduíche, alguma coisa assim, e os professores quando conseguirem passar perto de Milão, lembrem que eu estou bem pertinho aí, eu estou de carro e pego vocês e a gente se encontra. Eu acho que era isso, eu queria só dar essa contribuição aí, falar isso. Depois a gente passa aí uma rodada, se tiver que falar um pouquinho mais sobre a gestão, as coisas que a gente fez, mas acho que não é o caso agora. Só deixar esse abraço. É a vez do Lino. Só porque eu vi o Gislene, porque ele chegou mais cedo. Tá certo. Sou eu então, companheiro? Não, tô aqui cercado de duas mulheres valorosas, né? Cada uma a seu modo, a seu jeito, contribuindo para a nossa área acadêmica, contribuindo com a nossa sociedade científica. E a Gislene, em particular, agora prestes a passar o bastão, né? Passar o bastão para o Dinho, né? O Edinaldo, o Dinho, que vai assumir a presidência. E eu vou pegando carona com o Dinho, dando suporte aí às iniciativas que a DN vai estar tomando daqui para frente, buscando dar continuidade ao trabalho da diretoria que está deixando os serviços à nossa incumbência, cheio de vontade, cheio de disposição. Gostaria muito, né, de que uma nova turma, né, chegasse mais fortemente para assumir todos os cargos da DN, mas eu penso que o que está posto é bastante interessante também, à medida que há uma mescla, né, de pessoas com uma certa experiência, com outras que têm vindo nessa trajetória
e vem com sua juventude, vem com sua energia, nos contagiando e nós as contagiando com essa história viva da própria sociedade científica, que se renova, que enfrenta os velhos desafios que o Tartaruga já enfrentou, que o Laércio enfrentou lá em 85, quando assumiu a presidência, mas velhos desafios com novas roupagens, ao lado de outros desafios circunscritos aos tempos atuais, né? Vivemos momentos difíceis em nosso país, a ciência foi preterida, né? Foi negada nesses últimos anos, né? Nos anos do obscurantismo, traduzido nos governos Temer e Bolsonaro, e, de certa forma, nós estamos vivendo a necessidade de retomar ares democráticos, né? De modo a colocar a ciência no seu devido lugar, um elemento importante na reconstrução dessa nossa combalida democracia, dessa nossa combalida ciência e campo científico, de modo a fazer com que ela se preste ao serviço de colaborar para a sedimentação dessa dita democracia, né? Sem a qual essa sociedade não tem muito o que esperar de seu futuro. É isso que nos anima aqui nesse momento. Nós vemos 1.500 congressistas animados, gente nova chegando, entusiasmada com o que vê, encontrando a velha guarda ainda na luta, querendo foto com a velha guarda, na expectativa que mais dia, menos dia, eles estarão ocupando os nossos lugares. É isso que nos anima a continuar na luta. E estamos aqui na USP, berço de muitos de nós, meu berço, berço do Laércio, mas um berço que, num determinado momento, nós tivemos que abandonar, inclusive com a expectativa de poder cortar cordões umbilicais e superar, né, na construção de outros laços familiares. O CBCE é muito isso, né? Ele não abre mão de reconhecer e respeitar seus berços antigos, mas também não abre mão de construir novas famílias, novos laços familiares, no intuito de sempre crescer, sempre continuar crescendo. E é nessa pegada que eu estou aqui com a Márcia, estou aqui com a Gislene e outros que não estão aqui neste momento, porque estão atendendo a nossa comunidade, que quer conversar, que quer tirar foto, que quer documentar esse momento, né? Sabendo que é um momento, sim, marcante na vida deles e que eles poderão levar para a vida profissional que estão construindo ao lado de tantos outros. Por isso que nós estamos aqui, Laércio, nessa sua iniciativa, de modo a mostrar que o colégio está vivo, mais vivo do que nunca, com as dificuldades antigas e novas, sabendo que outras virão, mas estamos aqui com a mesma disposição de luta que sempre nos orientou e que levou, de certa forma, o Tartaruga a chegar aí próximo a Milão e dar sequência à sua vida acadêmica, carregando com ele um pedaço do CBCE. Eu tenho certeza que é isso que o anima a estar aqui conosco. Então é isso, Edson, que eu queria dizer nesses minutos aqui. Bom. Liga o microfone, Edson, liga o microfone. Eu sou o 18º animal aqui de casa, eu não lato, mas tem alguns aqui que vivem latindo, então eu tenho que desligar. Mas, presidente, é contigo. Você. Sou eu? Bom, primeiro é um prazer, né, participar, contribuir aqui nesse momento de diálogo com vocês. Estar aqui do lado do Lino, né, da Márcia, referências para mim, e vocês aí à distância, né, que a gente tem essa convivência dentro do CBCE, e é o CBCE que nos unifica, né, e que nos permite essa construção
essa experimentação assim permanente da juventude com a maturidade, se autoalimentando, né, o tempo todo no nosso Combrace, né, Combrace Conice. Eu dizia na abertura do evento, e o Lino fez referência a isso, como de fato o CBCE não abre mão de reconhecer, de homenagear, né, aqueles que começaram essa trajetória. Falei sobre isso, citando inclusive o nome da primeira diretoria, né? Você estava lá, né, Laércio? Não como presidente, mas já na primeira diretoria, reconhecendo que a ousadia daquele momento, e depois somada ao esforço e também outros tipos de ousadia, né, dos grupos que vieram na sequência, construindo esse Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que mais à frente, em 99, vai me acolher lá em Florianópolis. E nesse processo de convivência com essa história, com essa luta, muito do que eu sou hoje, né, se estabeleceu, né, se construiu. E eu sou muito grata ao CBCE e ter assumido a presidência por 2 mandatos, tendo assim o amplo e restrito apoio de todos vocês aqui, né, o tempo todo, nos momentos difíceis, essa retaguarda, digamos assim, né, foi fundamental para a gente conseguir continuar colocando o CBCE no seu lugar de protagonismo no cenário nacional, nas lutas que a gente tem enfrentado, né, contra, como o Lino falou, contra o obscurantismo. Durante a pandemia, estivemos assim juntos, né, construindo aí manifestando aí a nossa visão crítica, né, sobre os rumos que o Brasil tomou na pandemia, que infelizmente foram catastróficos, né, para a nossa sociedade. E o CBCE esteve o tempo todo apresentando à sociedade brasileira, né, à comunidade científica, a sua postura crítica, firme, a favor da democracia, da ciência, de uma ciência comprometida com o desenvolvimento do país. Então, e aí ressaltar a parceria do SEB também, né? O SEB, ele se tornou também esse lugar, né? Assim, um lugar que não é lugar, né? Por ser esse espaço virtual, mas que acolhe tantas comunidades, tantos grupos, né? E que sempre foi assim um espaço que o CBCE também tem assim uma presença forte, marcante. E também como que o SEB nos ajudou a desenvolver também, a trazer também para dentro do CBCE a questão da tecnologia, né? Do desenvolvimento aí, da utilização dessas redes, dessas ferramentas, e que principalmente nos últimos 2 Combraces, e nesse de forma muito mais forte, a gente fez uso assim, intenso, né, dessas ferramentas, e isso também me parece, né, a gente ainda vai fazer essa avaliação, mas me parece que isso aproximou ainda mais o CBCE da juventude que está presente nele hoje. Então, as hashtags, né, a forma da gente conduzir aí durante o evento, o canal do WhatsApp que o nosso diretor de comunicação criou, então, as postagens, como que o CBCE também vai amadurecendo, vai lançando mão dessas ferramentas, entendendo, né, que elas são portadoras de ambiguidades, porque são atividades humanas, né, mas sem abrir mão da sua postura crítica frente a tudo isso, frente à educação física e ciência do esporte. Então, só temos a agradecer a você por essa oportunidade. Muito bom rever aqui o Leonardo, queria muito que vocês estivessem aqui, para que a gente pudesse compartilhar, mas eu sei que vamos ter outros momentos, né? E aí, continuem acompanhando aí a gente nesse Combrace que termina no sábado, tem muita coisa ainda pela frente. Estamos cansados, né? Vamos passar o bastão, como o Lino falou, mas muito animado e muito feliz por ter participado disso de forma tão efetiva. Um grande beijo para vocês. Abre o microfone, rapaz. Márcia, você vai ter que falar também. Marcinha. Eu não sou presidenta, nunca fui. Eu sou uma simples secretária de uma comissão provisória, meu filho. Eu vou entregar logo. Não, A mas Marcinha, que é presidente honorária. Tá louco. Já trabalhei muito no CBCE, não foi, Tartaruga? Muito, Foi. várias.
mas não sou presidenta. Por favor, eu vou me omitir, né? Estou do lado aqui de dois grandes, mas eu não. Por favor, vai passar a bola. Eu quero só te sossegar, a gente vai ter só 10 minutos para dar tempo de vocês chegarem na atividade, tá bom? E nesses 10 minutos, se o Tartaruga não tiver uma questão, eu tenho. Deixa eu perguntar uma coisa, É. o Bramante está nos acompanhando? Não, não, a gente está usando o programa o Zoom, foi ele que conseguiu pagar, porque a gente não tem dinheiro. E, Ah, e aí nós estamos vendo a foto dele aqui e estávamos sem Pois é. entender o que estava acontecendo. o Bacari não conseguiu tirar a fotografia do Bramante Tirou agora. quando ele tira a imagem. Foi Tem bom mais esse uma esclarecimento. que é- Você vai perguntar alguma coisa, Léo? Não, mas embaixo. Sim, o Sim, Bramante. eu tenho uma pergunta que eu acho que é todo associado. Isso. Espera aí, eu fico quieto agora. Saudações ao nosso ex-presidente, Nossa, Dr. Victor Machado. Foi. Foi o primeiro presidente. Boa noite. Victor. fundador, diga lá. Boa tarde. Opa, Boa tarde, decano. Bom. Vai por aí. decano é uma gentileza para nos chamar de dinossauro, né? Mas tudo bem. Eu agradeço aí o convite, é um prazer poder compartilhar esse momento. Quero me desculpar, tive aí um problema no consultório para variar, me atrasei, mas é um enorme prazer conseguir contatá-los e compartilhar esse momento que o nosso Laércio, né, com suas iniciativas mirabolantes, criativas e tal, esse desconferencieve especial sobre o CBCE, que, para resumir um pouco, eu não sei, eu estou pegando o bonde andando, eu vou só dizer um pouquinho do que foi a nossa primeira gestão, a criação do CBCE, que foi uma coisa muito legal, porque era um grupo de, nós éramos todos bem jovens e sonhadores, pioneiros, fizemos diversos encontros aqui em São Caetano com o pessoal do Rio, o pessoal do Paraná, na época, o Cláudio Gil, o Paulo Sérgio Gomes vinham do Rio, o D'Artagnan vinha lá do Paraná, mas o Plínio Montemor também do Paraná, e surgiu, então, fomos amadurecendo a ideia do colégio, tentamos fazer um contato com o colégio americano, fomos tratados, na época, como, como era de costume, éramos o subtroço do vice-treco, então não tinham muita chance de diálogo com eles, e eles queriam fazer simplesmente aquela noção é, dominadora americana, norte-sul, e nós resolvemos, então, também topar de frente com a Federação Brasileira de Medicina Esportiva, que foi um momento que o Laércio participou ativamente, com o presidente da federação falando, quando nós íamos fundar o colégio, ele apareceu lá e falou, não, não, vocês vão ser totalmente recebidos na federação de medicina esportiva e vão poder até votar, se for o caso. E o Laércio perguntou, então também podemos ser eleitos? Aí ele falou, não, 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 eleito também não. E, então foi a gota d'água para a gente, ato contínuo, fundar o Colégio Brasileiro de Ciência de Esporte, que se deu na minha casa da praia, lá em São Sebastião, e que temos aí uma foto histórica que o Laércio deve qualquer hora colocar, deve já estar aí, eu não sei se ele já está no SEV, né? E eu acho que nós fundamos aquilo com a ideia de fazer uma instituição que aglutinasse as diferentes facetas da discussão das ciências do esporte, né? Então, essa que era a ideia, ter um centro que pudesse discutir diferentes aspectos que envolvem as ciências do esporte e chegar nessa discussão a reflexões talvez mais complexas, com propostas mais amplas para a comunidade, sempre no sentido de melhorar não só não simplesmente discutir o conhecimento, mas transformar conhecimento em ação, em prática social. E essa realmente foi a ideia do colégio no início. Essa proposta, eu acho que
eu espero que fique bem marcada, porque era a ideia de trazer diferentes atores, diferentes áreas, discutir e ter uma abordagem multifacetada, e não simplesmente de uma das áreas, né? E por isso que a ideia de colegiado, que infelizmente nem sempre foi entendida, mas tudo bem. Acho que como início, acho que nós conseguimos algumas coisas, porque nós conseguimos fazer, logo na gestão, criamos o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, criamos a Revista Brasileira de Ciências do Esporte e conseguimos deixar a nossa presidência com 900 membros em todo o Brasil. Então, inclusive, o Laércio organizou um congresso no Maranhão, foi um congresso, o primeiro congresso regional do CBCE, e foi muito bacana, acho que foi um momento muito interessante, porque a partir dessa, mais uma vez, inovação do Laércio de criar um congresso regional, surgiram depois outros congressos regionais, e assim foi crescendo a instituição. Já falei demais e vamos lá escutar os colegas. Eu gostaria, lá, se me permite, fazer só um registro, que para a fala da abertura aqui desse 24º Combrace, eu consultei a ata de fundação do CBCE para que eu pudesse registrar na mesa de abertura os nomes dos primeiros que compuseram aquela diretoria, né? Registrando assim, né, que foi nesse estado aqui de São Paulo que tudo começou, né, com aquele pontapé inicial ali daquele grupo e outros que se juntaram a vocês. Então, queria deixar esse registro aqui, professor Vitor, também assim, que legal. Esse grupo. Muito obrigado. É legal que esses documentos a gente escrevia nem sabia o que fosse dar, mas estou vendo que serviu para alguma coisa. Porque atas ficam escondidas, né? Eu falo, coitado, um trabalho enorme do secretário que fica lá aguardado, que dificilmente é consultado. Legal, valeu. Nós temos mais 4 minutos antes do encerramento e o Léo queria falar, era isso? Não, eu tenho uma questão, acho que é muito legal para todo associado, né? A sede é uma coisa importante na gestão, né? E ela vai estar localizada onde, Lino? Vocês já decidiram? Porque eu acho que o Dinho estava aposentado, né? Não sei. Isso, não, vai continuar no seu estado de origem, Rio Grande do Sul, na URGS, a própria URGS. Nós temos na diretoria uma diretora administrativa, professora Roseli, e ela já conversou com a direção da URGS e, de muito bom grado, a URGS aceitou continuar sendo a referência formal, né, domiciliar do Colégio Brasileiro. Então, continua na URGS, né, seguindo aí a trajetória do Molina, pelo tempo do Molina, e da sua também, naquela época toda. Então, vai ficar lá. Embora o Edinaldo, de fato, né, ele é um gaúcho baiano, um baiano gaúcho, mas ele adotou o Rio Grande do Sul e fez questão que essa estrutura continuasse fisicamente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dentro da URGS. É isso aí. Muito legal. Nós temos uma diretoria hoje bastante representativa, tanto na questão de gênero e outras tantas que hoje são importantes como referência, né, de democratização de uma estrutura, de uma entidade científica. As mais distintas áreas, com a diferença da época do Vitor, que hoje nós temos na própria área acadêmica de educação física estudos no campo da biomecânica, como do próprio Tartaruga, que está na Itália agora, através de estudos do campo da biodinâmica do movimento. Não é, Tartaruga? É o seu campo primeiro, né? E a experiência de 4 anos na presidência do CBCE, na década de 90, né, está aí grudada no seu DNA, né? E deu mostras mais do que profundas do quanto essas outras distintas disciplinas científicas dessa área acadêmica ganharam autonomia, né, das suas áreas mães, que lá atrás eram aquelas que inicialmente nos animaram e
nos empurraram para frente, fazendo da área acadêmica, educação física, hoje, uma área multifacetada, né, por todas essas disciplinas científicas, tanto do campo biomédico como no campo das ciências humanas e sociais. Isso já tem aí mais de 30 anos de programas de pós-graduação em educação física que se desenvolveram e ganharam maturidade nessa lógica. E o CBCE reflete tudo isso hoje, mais do que nunca, nos seus 14 grupos temáticos, né? E as secretarias, Iter, que nós, né, vocês, no início, tinham como representantes da diretoria nos estados, hoje tem uma estrutura inversa. São representantes dos estados junto à diretoria nacional. E nós temos essas representações nos 27 estados brasileiros, né? Obviamente, mais desenvolvidas em uns, menos em outras, mas com todas elas organizadas. E é um trabalho que hoje alimenta o CBCE, da organicidade do CBCE, instâncias orgânicas, grupos de trabalhos temáticos e secretarias estaduais. E assim vamos levando para frente o legado que vocês construíram lá no final dos anos 70. É um trabalho que continua sendo feito de forma militante, numa época que a militância está em falta, né? Mas continua acontecendo. Nessa junção da juventude com aqueles que hoje se constituem velha guarda, né? Aqui tem jurássicos aqui também, né? Representados no CBCE, né? Menos jurássicos do que aqueles que lá atrás, como você, como o Laércio, né? Se juntaram para criar o CBCE. Mas no regional eu fazia parte do grupo do Laércio. E agora? Morael, eu estou A nossa preocupado com a bateria está Márcia. acabando, viu, Laércio? Não, eu estou preocupado com a Márcia, que vocês têm mais atividade. Eu prometi que terminava 10 Tenho. minutos antes. Então, agradeço todo mundo participar. A minha preocupação só com o Rio Grande do Sul é que eles vão fazer uso capião do CBCE, né? Teve um A intervalo em mania Minas, volta para lá. presidente Obrigado, bagunça. obrigado a todo mundo. Valeu. Falou, tchau, boa noite. Boa noite, prazer Um abraço vê-los. para todo mundo. Valeu, compadre. Legal. Prazer, Obrigado, viu? Laércio, Parabéns. pela iniciativa. Parabéns. Meus queridos. Valeu, compadre. Saudades. Mais um golaço, compadre. Valeu.